A segunda fase do exame da OAB já se encerrou. Ainda estamos na fase em que você pode fazer revisões e na conversa de hoje com o professor Abacuque Sodré, você vai ter dicas, instruções sobre como proceder daqui para diante e também algumas informações para quem não conseguir passar sobre o próximo exame e como você pode participar da repescagem. Então, fique conosco, vem com a gente. Olá, amigas e amigos, este é o podcast Doutor, por favor, sou José Cavalcante e temos hoje a grata satisfação de receber novamente em nosso programa o doutor e professor Abacuque Sodré. Tudo bem, doutor? Muito obrigado, Zé, pela recepção mais uma vez. Meus amigos e minhas amigas, boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual hora for. Aqui é importante que você esteja atento para que você consiga aí obter a melhor informação aqui no nosso debate de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o último exame, segunda fase da OAB, né? Considerações gerais. Então, antes de entrar no tópico propriamente dito, para quem ainda não se inscreveu, vamos nos inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações. Toda semana temos um novo programa. E também deixar o seu like, seus comentários, perguntas, que nós vamos dirigir ao professor Abacuque, que nos dá o prazer novamente de falar conosco. Professor, nós tivemos agora, alguns dias atrás, a segunda fase do exame da OAB deste ano, né? E como que foi, assim, em geral, a prova? Ela foi mais difícil do que as anteriores? Então, o pessoal falou que o exame número 40, né, ele foi um exame na segunda fase mais difícil, porque teve maior aprovação, teve anulação de uma questão de última hora pela OAB, de direito do consumidor na primeira fase. Então, tanto que permitiram que algumas pessoas, por já ser tardia essa anulação, já ingressassem na segunda fase do próximo exame do 41, excepcionalmente. E então, o número de aprovações foi alto. E aí, o que acontece? A forma de selecionar fica mais apertada. Então, nesse exame número 41, na segunda fase, o examinador, de fato, deu uma apertada. Mas a prova foi técnica. A FGV, ela tem um costume de fazer uma prova técnica. Ela não faz uma prova que não esteja dentro do seu vade-mecum. Se você estudou, se você se preparou, com certeza você consegue ser aprovado. Então, a boa parte da prova, eu posso dizer 90% da prova é letra de lei. Normalmente a FGV em todas as áreas ela trabalha com um problema específico e aí você tem que montar uma peça, em geral uma inicial, uma defesa ou um recurso, que são as três guias principais. É claro, pode admitir uma ou outra em alguma outra peça, mas essas são as mais gerais. E nas questões sempre um caso prático, que ela faz ali uma ou duas perguntas a respeito desse caso prático para você encontrar na legislação. Bem, professor, então nós sabemos que tem 7 áreas, né, que foram escolhidas: trabalhista, civil, penal, tributário, administrativo, constitucional e empresarial. Qual foi a área mais escolhida pelos candidatos nesse exame 40? Então, assim, a FGV não divulga muito, mas essas informações, mas em geral a gente tem uma base de dados que a área trabalhista e a área penal são as áreas que concentram ali entre elas o maior número de candidatos. E a área de direito constitucional é a área que tem maior aprovação por número de inscritos. Então tem sido mais fácil para quem opta por constitucional para passar na prova. Porque constitucional, que é inclusive a área que a gente leciona, é a própria FGV que diz que é a área que mais aprova, constitucional. Só que não basta você falar, porque é a hora que mais aprova, eu vou para constitucional. Não é bem assim, você precisa, porque a parte da peça, seja qualquer área, civil, trabalhista, empresarial, administrativo, é muito fácil de você desenvolver se você treinar naqueles 45 dias entre a primeira fase e a segunda fase. Você vai treinar as peças, fazer atividade semanal. A questão você precisa ter familiaridade e gostar da matéria, porque as questões é onde a FGV tem entendido que ali é o núcleo para reprovação. Porque imagine, na peça as pessoas tiram em média
3, 3 e ponto 2, que é a nota média. Tem gente que tira muito mais, tem gente que Precisa tira de 6, né, para passar. precisa de 6. A peça vale 5 e as questões valem 5. Você precisa ter uma nota boa na peça, mas você precisa ter um bom desempenho nas questões. Muita gente erra quase todas as questões. Por quê? Porque vai bem na peça, se preocupa em estudar para a peça, mas para as questões esquece. Então, não basta saber, essa área que tem menos peças, que eu vou precisar fazer menos peças. Não. O importante é você estar familiarizado e gostar da matéria, porque se você gostar, você vai ter habilidade tanto para fazer a peça como responder as 4 questões. Lembrando que o que é importante é que você já vai estudando o Vademecum desde a primeira fase. Você já faz aquela maratona, né, na primeira fase, de ler o maior número de leis possíveis e treinar questões quando você se prepara para a prova da primeira fase. E aí na segunda fase você tem o quê? Vai mitigar isso. Você vai enxugar. Você estudava mais de 20 áreas, você vai para uma área. E aí é aquela área que você mais gosta, que você tem familiaridade. Porque você vai continuar, você vai precisar reler. Não vai poder chegar a falar, esse é o momento de exaustão ou de ápice emocional. Não. Você tem que estar concentrado, você tem que baixar a ansiedade e aumentar o nível de concentração. E o que eu vejo hoje, Zé, às vezes é uma falta de análise da própria pessoa. Ela às vezes não está comendo direito, não está fazendo atividade física, e aí ela quer ter rendimento nos estudos. Ela não sabe o nível da B12. A gente tem hoje um hormônio chamado B12. Se a B12 estiver baixa, a pessoa não vai ter memória e nem assimilação, e ela precisa regular o sono. E nós vivemos na sociedade que as pessoas estão acordadas, Quase não dormem, né? quase não dormem. Vivem no celular, na televisão, nas minisséries E nas não, séries. então imagina, e cada hora que você dorme, isso é comprovado pela medicina integrativa, cada hora que você dorme antes da meia-noite, Vale por 2. vale por 2, são 2 horas biológicas. E cada hora que você dorme depois da meia-noite equivale a 20 minutos. Então o negócio é dormir cedo. Dormir faz bem para a memória. Dormir, fazer atividade física, comer direito. Então, se organizar, estudar para ser aprovado numa prova como a OAB ou em concurso público, exige uma preparação integrativa. Essa preparação integrativa vai tornar o seu corpo apto para você estar no máximo da sua capacidade. E você estando no máximo da sua capacidade intelectiva, você tem muito mais chance de obter aí o crescimento. Por quê? A prova da primeira fase te exige lá um raciocínio analítico, mas de alternativas, ou seja, você tem lá a resposta pronta, uma delas é a resposta. Só que na segunda fase é diferente. Você precisa encontrar a solução. O problema é um fragmento, e aí você, a partir do que você leu na legislação, você precisa ter essa interpretação. Eu acho que aí falta ainda essa parte dessa preparação e a preparação com o português, que infelizmente, a gente tem um alto nível de analfabetismo funcional e as pessoas ainda não conseguem interpretar o texto da prova. Então, o professor falou aqui que houve uma questão na primeira fase que ela foi anulada, porque alguma impropriedade, é claro, né? Então, esses candidatos que passaram, mas depois tardiamente perderam um pouquinho de tempo de preparação. Eles puderam fazer a segunda fase agora ou vão fazer no próximo exame? Então, eles tinham a possibilidade de optar ou por fazer nesta segunda fase, e aí... É o exame 40, né? No 40, do exame 40. Ou irem direto para a segunda fase do exame 41. Que vai ser o próximo. Se eu estivesse nessa condição, eu preferiria ir para o exame 41, porque você teria um tempo maior para preparação só para a segunda fase. E quantos dias demora esse processo de revisão da primeira fase, assim, para ver se tem alguma questão no lado, tudo? Então, o problema é que sai o resultado da primeira fase. Aí eles têm 30 dias até dar uma decisão definitiva. Normalmente eles dariam em 15, só que se houver uma alegação de nulidade, a banca vai analisar. Demorou-se 30 dias e tem 45 dias. Roubou praticamente 30 dias. Nem todo mundo tem o hábito assim, por via das dúvidas já vou estudando, né? Sim, porque é o seguinte, qual é o ponto interessante? Já tinha sido anulado uma questão de ética.
Então tinha sido anulado uma questão de ética. Então muita gente já tinha dado esse salto porque com essa anulação. Aí veio uma anulação dessa questão de direito do consumidor. Com essa anulação, então imagine, duas questões. Alguém que tinha feito 48, passou. Quem tinha feito 49 na outra, e desde que tenha errado, essas duas. Essa questão, não basta ele falar, não, mas eu acertei essa questão. Então aí não vai... Se acertou, não vai somar, né? Não vai somar, exatamente. Pelo gabarito. Precisa ser feito essa questão. Eu acertei 38, na verdade, porque são 80 questões, né? 38 questões. 40 passava. 40 passava. É que a gente sempre me fala para os nossos alunos sempre, mire 10 a mais, pelo menos, porque para você ter um conforto, né? E assim, nessas diversas áreas aí, por exemplo, trabalhista, que é uma das mais procuradas, qual foi o foco da prova esse ano e se tem alguma perspectiva de como possa ser a 41? Então, trabalho, dessa vez caiu uma petição inicial. Em algumas áreas caíram petição inicial, em outras caíram recurso. Em direito do trabalho caiu uma reclamação, então uma petição inicial. Então era bem tranquilo para quem estudou, para quem realizou a prática, quem treinou de fato nesses 45 dias, teve muita chance de ser aprovado, porque é uma reclamação, você basta lá fazer a construção básica dos fatos, do direito, claro, encontrar o maior número de teses e fazer os pedidos certos e determinados. As questões, elas variam, então a gente sempre fala, questões sempre dizem respeito a um caso concreto, que vão ali fazer uma pergunta em relação, na área de direito do trabalho, a legislação CLT, alguma lei especial e OJs e súmulas do TST. OJs e súmulas do TST são perguntadas e, eventualmente, tem alguma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mas tudo isso se encontra no Vadimeco, né? Sim, tudo no Vadimeco. OJ, para quem não sabe, são orientações jurisprudenciais. Não é uma súmula ainda, mas já é um caminho, uma indicação de como que os juízes podem julgar, né? Exatamente. Então, e no penal, que também é uma das áreas mais concorridas, como é que foi a prova? Caiu a apelação, caiu o recurso de apelação. Então, imagine, a apelação é um recurso fácil, dentro da área de penal, é um dos recursos. Ele já é direcionado direto para o tribunal, porque a parte ela interpõe lá direto para o juiz, e depois ela só junta as razões direto para o tribunal. E aquele recursozinho que tem um prazo mais curto, né? Sim. Parece 2 e 5 dias, ou 5 e 2? 5 dias. É 5 para dizer que quer apelar e mais 2 para apelar. Exatamente. E aí a apelação, o recurso era um recurso de apelação, e aí, é claro, você vai dizer lá todas as alegações que eram necessárias, que estavam na contestação, ou seja, o problema já vai fazer um relato para você do que é o caso concreto. Então, nesse sentido, foi uma peça também tranquila de se fazer, nesse sentido. Como eu falei, o foco maior foi nas questões. Por exemplo, inconstitucional e em civil. Constitucional e civil. Inconstitucional caiu o quê? Inconstitucional caiu uma ação direta de inconstitucionalidade. Quem é da área de constitucional? É uma peça que se faz constantemente, que se treina em todos os cursinhos. Então, é uma das mais comuns também no STF, né? É uma das mais comuns, já sabe que é para o STF, inconstitucionalidade, você vai estar lá na Constituição, mas as questões são difíceis. Civil, caiu o divórcio consensual. Divórcio consensual é uma peça que você não tem nem muito direito ali a ser alegado. Você vai, fatos, separação dos bens... Não queremos ficar mais juntos e pronto. Não queremos, para o juiz homologa. os bens são esses, exatamente. Pede homologação já do divórcio. Exatamente, e é muito simples. E em administrativo caiu o agravo de instrumento. Agravo de instrumento numa ação de improbidade. Então... agravo de instrumento, uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória do 2015 foi objeto de impugnação. Peça também dirigida direto ao tribunal, já que o agravo no âmbito civil é um dos únicos recursos, junto com os embargos de declaração, que é dirigido direto ao órgão que vai revisar, que vai julgar. Os embargos de declaração são aquele recurso que visa analisar omissão, contradição, obscuridade e omissão do próprio juiz ou do tribunal, então é dirigido ao próprio órgão que prolatou a decisão. E já o agravo de
instrumento já vai direto para o órgão que vai fazer a revisão judicial. Então, normalmente, se é no âmbito civil, um TJ ou TRF, vai ser o destinatário, se for Justiça Comum Estadual, TJ, se for Justiça Comum Federal, TRF. E nenhuma delas caiu a contestação dessa vez? Então, só preciso confirmar empresarial, que empresarial eu não me recordo aqui de cabeça qual foi a peça que caiu. A peça que caiu aqui, ó, em empresarial, foi a ação de embargos de terceiro. É uma ação também, uma inicial. Foi também uma inicial. Inicial que vai assim já atrelada ao processo principal. Né? É um processo de execução, foi feita uma penhora de bem de terceiro, esse terceiro vai lá e entra com uma ação. Não caiu a contestação dessa vez. Normalmente cai em civil, em penal a defesa, né? Cai a defesa. Em trabalho cai bastante vezes contestação. Constitucional ainda nunca caiu, nem constitucional nem administrativo ainda não caíram contestação. Mas podem cair, por exemplo, uma contestação em uma ação popular, uma ação civil pública, tanto em... Uma rescisória também, né? uma contestação numa rescisória também. Então, é possível cair contestação. Mas, em geral, o examinador da FGV, ele gosta muito de petição inicial e de recurso. São as peças que têm maior incidência, mas nada obsta à defesa. Então, eu sempre coloco que as 3 principais peças, inicial, defesa e recurso, são as peças importantes para que o examinando se prepare aí para a melhor resposta no exame da OAB, né? E dentre essas 7 áreas que foram assim dadas como opção, né? Qual que teve assim as questões, aquelas 4 questões mais difíceis? Eu acredito que constitucional. É a área que mais aprova, mas constitucional é a área que teve as questões mais difíceis, porque precisaria, como constitucional envolve todas as áreas, imagine, no direito constitucional brasileiro a gente constitucionalizou desde o direito civil, lá o direito de família, a maioridade penal, a parte de direito do trabalho, direito tributário, direito orçamentário, tá tudo na Constituição. Uma Constituição muito detalhista, né? Então, quem vai para a Constitucional achando que é a área mais fácil, porque é a que mais aprova, não. Se você não se dedicar, não ler o VAD, é muito difícil, porque as questões, como eu falei, elas envolvem um problema e esse problema envolve sempre, às vezes, uma questão que diga respeito ao direito material e outra ao direito processual. E no processo constitucional a gente tem tanto controle difuso quanto controle concentrado. Então precisa dominar lá o Código de Processo Civil, mas também a Lei 9868 de 99, que trata da ação direta de inconstitucionalidade por ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação declaratória de constitucionalidade, e a Lei 9882 de 99, que diz respeito à arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF. Então, além do CPC e das leis as leis esparsas dos remédios constitucionais, precisa também ler toda essa outra legislação que pode cair qualquer outra questão, porque está tudo na Constituição, e aí você precisa observar também a legislação que foi regulamentada aí abaixo da Constituição. Então, professor, nós estamos hoje complementando, né, uma série de entrevistas, né, que começou com o professor Paulo Pacheco, que é seu colega, amigo, né, e sócio, e também colega de lecionando Sim. em cursos preparatórios, né? Depois tivemos também a sua participação, tanto na antes da primeira fase, da segunda fase. E nós tivemos um comentário aqui de um dos nossos espectadores. Ele queria até aproveitar para lhe passar, né, e ouvir passar a resposta já publicamente. Ele questionando a questão de fazer o foco no vademecum. O comentário dele é que se você não souber o que procurar no vademecum, você vai ficar perdido. Mas eu não sei se houve uma má interpretação. Então, como que se responderia essa questão? É uma questão bem simples, meu amigo e minha amiga. Você precisa focar no vademecum porque é ali que vai estar as suas respostas. Como que você vai saber como procurar no vademecum? Vademecum é uma palavra latina que significa vem comigo, é o que te acompanha.
Lá é um compêndio de leis. Para quem não entende, é um compêndio de leis. Tem lá a Constituição, as emendas constitucionais, os atos constitucionais, disposições transitórias, as emendas constitucionais, os tratados internacionais de direitos humanos aprovados como emenda constitucional, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal. Tá tudo ali. Como você sabe o que procurar no código, no Vade-Mecum? Lendo o Vade-Mecum. Então, primeiro você vai ter que fazer a primeira leitura do Vade-Mecum, que você deveria fazer lá na faculdade, né? durante o curso, você teria que ter lido. E aí, se você não leu, aí já está no prejuízo. Então, você já tem que correr atrás para começar a ler. E aí, depois disso, você vai dominar um pouco das matérias. Dominando um pouco das matérias, tendo uma noção do que são cada instituto, e aí eu recomendo que você tenha lido durante a faculdade livros de doutrina e não só resumos, para você saber os conceitos. Quando você vai ao Vade-Mecum, você já sabe mais ou menos qual é o assunto. Por isso que eu falei, escolha a área que você gosta, porque você vai se familiarizar. E além disso, no Vade-Mecum, todo Vade-Mecum tem um índice. Esse índice remissivo, né? Remissivo. E tem alguns que são no começo, outros são no final, que você pode buscar a palavra-chave. Só que se é uma área que você não domina, que você não estuda, você não vai saber. Então, você vai ter que vir estudando desde a primeira fase, lendo o Vade-Mecum. Mas eu falo, não é só leitura do Vade-Mecum, é leitura do Vade-Mecum e treino da prova. Faça a prova, faça todas as provas anteriores. Eu sempre recomendo, não quer fazer um cursinho? Eu falo, o melhor é fazer um cursinho, um bom cursinho para você treinar. Não quer fazer um cursinho, não tem condições, pegue as 10 últimas provas e treine as 10 últimas provas. Sem consultar a internet, só consultando o quê? O Vade-Mecum. Depois de fazer aquela prova, você vai verificar o resultado. O que você vai fazer? Vai ver os erros e acertos de forma honesta. Verificou que o que está errado, refaça tudo. Porque é a memória de trabalho. Memória de trabalho exige o quê? Repetição. Se você não repetir, aquilo não introjeta em você. Para que você tenha o melhor resultado, você precisa o quê? Tá repetindo. Você vai repetir, fazer as peças, responder questões e ler o Vade-Mecum. Se você leu muito o Vade-Mecum, com certeza, aí você fala assim, por exemplo, em direito civil, mora, artigo 397, mora ex ré, dias interpellatio prominens. O próprio dia do vencimento interpela o devedor. Significa que todas as vezes que eu tenho uma dívida que estabelece em um contrato um termo, eu sei que aquele termo aquele dia do vencimento já interpela o vencedor. Mora ex persona, parágrafo único do 397, diz lá, diz que eu preciso notificar nas obrigações que não tem termo, não tem data certa, eu preciso notificar o devedor. Então, eu já sei que é o 397 é mora. Eu vou olhar para a responsabilidade civil. Quem advoga na área de responsabilidade civil sabe. Artigo 186, que diz lá o que é ato ilícito, com 297 e 187. 87 é o abuso do direito. Você combinou esses 3 artigos, você já sabe que é responsabilidade civil. Sabe que a responsabilidade decorre do quê? Decorre, primeiro, do dano, depois do nexo de causalidade e da culpa, quando é responsabilidade subjetiva. Pensei em responsabilidade objetiva, tenho que tirar a culpa, fica só dano e nexo de causalidade. Como eu sei isso? Porque eu li, eu repeti. Aí a pergunta, qual é a norma máxima do ordenamento jurídico? Se você disse a Constituição, você errou. Por quê? Porque a partir da emenda constitucional número 45, se instalou o quê? O bloco de constitucionalidade, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que permite que tratados internacionais de direitos humanos possam ser aprovados no rito das emendas constitucionais. Nós temos o artigo 60 da Constituição, votação nas 2 casas em 2 turnos por 3/5 dos seus membros. Esse tratado é internalizado e ele tem status o quê? De emenda constitucional, então ele integra o bloco. Hoje nós temos 3 decretos. O decreto 6949 de 2009, o decreto 9522 de 2018 e o decreto 10.932 de 2022. Esses 3 decretos formam o bloco de constitucionalidade ao lado da Constituição, das emendas constitucionais e os atos constitucionais e disposições transitórias. Então,
você vai lendo, vai se familiarizando. É assim que você vai construir os conceitos. Você vai lendo, aquela leitura vai introjetando na sua memória. Se você tiver uma boa memória, e a memória, como eu falei, decorre do sono, decorre do nível do hormônio B12, da B12, e também do seu grau de estudos, da sua relação de repetição, que a memória de trabalho vai sendo construída. É assim que você tem essa relação. Então, o Vademecum é onde eu vou encontrar todas as respostas. Se eu não... para eu estudar, se eu fosse só ler o Vademecum, eu consigo passar na prova? Consegue. Mas é a melhor alternativa? Não. A melhor alternativa é ler o Vademecum e fazer questões, fazer as provas anteriores. Essa preparação ela tem que vir já da faculdade, né? A pessoa não vai conseguir só estudar para o exame da OAB e absorver tanto conteúdo em 6 meses de um curso, né? Se não prestar... Eu lembro que quando eu fiz o exame da OAB, eu passei de primeira sem estudar, que eu tinha feito a faculdade já com uma idade um pouco avançada, né? Mas eu não tive tempo de estudar porque eu trabalhava com filhos, tudo isso. No final... O que eu fiz? Eu não tinha tempo de fazer cursinho, nada. Eu fui lá fazer de freelance, franco atirador. Mas eu estudei as provas anteriores. Seu conselho aí, né? Eu peguei provas anteriores, fiquei lendo, então eu consegui passar de primeira, inclusive, o exame foi no 137, né? Acho que foi o mesmo seu, né? E eu passei de primeira, sem nenhum problema. Então, mas acho que esse conselho de estudar provas anteriores é muito útil, né? Mas acho que o mais importante é que a preparação durante a faculdade. Então, eu já entrei na faculdade com um pouco de idade, né? Então, enquanto o pessoal estava indo para a balada, na hora da aula, eu estava lá assistindo a aula, prestando atenção. Eu não sei se o professor lembra, eu não saía da aula com dúvida. Uma ocasião, até o pessoal começou a reclamar, porque estava quase na hora de acabar a aula, né? E eu fazendo pergunta, eu falei, pessoal, a porta está aberta, quem não quer tirar dúvida, pode ir embora. O professor aqui não segura ninguém, não. Agora, eu estou pagando a minha faculdade, eu não vou sair da aula com dúvida. Eu acho que então essa preparação, essa seriedade durante o curso é que vai levar ao sucesso. O cursinho pode ajudar, mas acho que ele não vai fazer milagre, né? Exatamente. As pessoas vendem, todos os cursos vendem, que você vem para cá, você vai ser aprovado. Sabe quanto efetivamente o cursinho representa nos estudos? 30%. 30% o cursinho, o curso, as aulas só. Agora, o que representa a maior parte? A bunda na cadeira do aluno, da aluna, do examinando, da examinanda, lendo o Vademecum, fazendo as atividades, porque todo cursinho tem lá as atividades que você precisa fazer, treinar as provas. Então, toda semana você tem ali uma atividade para fazer uma peça e 4 questões, e os simulados, e também treinar as provas anteriores, pegar as que não estão lá nem nos simulados do cursinho, porque os cursinhos às vezes pegam as provas anteriores para você treinar. Então, você também já começar a treinar na sua área, a área que você quer, essas provas anteriores, né? E, professor, já foi divulgado o índice de aprovação deste último exame, não? Não, ainda não, até porque ainda não saiu o gabarito definitivo. Saiu aquele gabarito preliminar, o resultado preliminar, e aí estamos na fase que as partes ainda podem... Fazer revisão. Pedir revisão do resultado ali, do gabarito. Da segunda fase. Da segunda e qual fase. é a data limite para pedir essa revisão? Seria que dia? Então, até quando sair o resultado definitivo. Quando sair o resultado definitivo, as partes podem opor interpor recurso administrativo. E aí, esse recurso normalmente é julgado em 15 dias. Mas agora daqui para lá é só aprovação, né? Porque segunda fase, se a pessoa atingiu 6, ou se ela conseguiu 6 pelo recurso... às vezes falta, com recurso aí, ela consegue até mudar, né? Eu lembro que quando a gente fez o nosso exame, né? Algumas colegas conseguiram, na segunda fase, passar com recurso, né? Exatamente, porque muita correção. Essa correção ainda é feita por seres humanos. No futuro, provavelmente vai ser feita por a inteligência artificial. Então, esse trabalho vai ser muito mais rápido de ser corrigido. E o ser humano está cansado. Então, imagine, eu falo, você tem que ter sorte, porque você pega um examinador, quando ele está bem, e se ele estiver feliz, ele ou ela estiver feliz, vai dando nota. É meio subjetivo. É meio subjetivo. Se a pessoa
tá mais triste, mais carrancuda ou mais cansada, às vezes não vai ler. E, imagina, tem que ler. Por isso eu sempre falo, uma dica, na parte do direito, se puder colocar no título ali já o que você está falando, violação do direito tal, imagina, do direito de liberdade de locomoção, ou no HC. Nos capítulos ali na peça, né? Você já coloca ali, vínculo empregatício, porque você já coloca já o chama a artigo. atenção do examinador para aquele ponto, para ele mostrar que você está... E coloca o artigo de lei, porque é o seguinte, aquele examinador que tiver mais preguiçoso, ele já vai bater só o tique, ele vai ticar ali e vai dizer, não, já foi, ele não vai ficar lendo nas minúcias. Agora, aquele examinador que ele olhar ali, aí a pessoa não faz em tópicos, faz um texto retilíneo, hoje os examinadores também são preguiçosos, de certa forma. Aí também é o mais normal, né? Eu acho, pelo menos, acho que a maioria dos advogados, quando faz peças hoje de verdade, você faz em tópico até para facilitar para o juiz, né? Que o juiz tem milhares de processos, né? É mais fácil ele identificar o que você quer. Exatamente, ele vai ler aquele miolinho, né, que a gente fala, né? Realmente a gente já sabe disso, né? Que eles leem o miolo, né? Tipo uma leitura dinâmica. Exatamente. Então, o nível de aprovação depende de como cada aluno tem essa estratégia e a questão da sorte do examinador. Como eu falei, é uma questão de aleatoriedade. Bem, então nós estamos agora... Quem não passou dessa vez vai ter que aguardar, né, para fazer o próximo, né? E alguns fizeram já a repescagem, né? E quem não passou, quem passou na primeira fase não passou, quem não passar agora pode fazer repescagem. Então, como que funciona? Quem passou na primeira fase e não passou agora, pode se inscrever na repescagem. A repescagem significa que você vai direto para a segunda fase do exame 41. Do exame 41, mas você tem uma única oportunidade. Aí imagina que você chegou no 41, nessa repescagem. Você não passou de novo, aí você tem que voltar para a primeira. Fazer a primeira fase. Pode voltar para fazer. Tá bem mais fácil, que pelo menos na época em que a gente prestou não existia essa chance, né? Não, e agora eles podem prestar os examinando e examinandas, você pode prestar, meu amigo e minha amiga, lá no 9º semestre, ou seja, no 5º ano, no começo do 5º ano. Não precisa esperar acabar a faculdade. Eu me lembro que no 5º ano eu tinha acabado de fazer a monografia, não consegui estudar para a prova, passei na primeira fase, acertei 70 de 100 questões na época, e aí eu fiquei chateado porque eu falei, eu não consegui estudar, eu apresentei minha monografia na sexta-feira, domingo foi a prova da primeira fase, e a segunda fase era só depois que você colasse grau. Prestamos a prova em fevereiro. E aí, naquele ano, assim... A segunda prova, né? A segunda prova, ou seja, se você não passasse, você já estava formado e você estava ainda sem poder advogar, sem carreira. Quando hoje eles podem, se eles tiverem uma boa estratégia, passar no 5º semestre, ficar ainda um semestre inteiro para fazer a monografia e se formar tranquilo. E depois de se formar, já no primeiro dia de janeiro, fevereiro, de posse lá da colação, já está advogando, né? Já está advogando. Parece que está bem mais fácil, porque inclusive hoje, como não tem a possibilidade de levar livros, né? Isso facilita, porque você vai só no vade-mecum. Antigamente, a gente tinha aquele caso que uma colega nossa, a Fernanda, ela levou uma mala de viagem cheia de livros de civil e foi a prova mais fácil naquele ano, foi a de civil. E todo mundo esperava uma prova difícil. Levou uma mala mesmo, com carrinho, tudo. Né? Era bem complicado antigamente. Eu fiz na área de trabalho, na segunda fase. Eu levei uma CLT comentada Valentim Carrion, levei um livro do Renato Saraiva, levei uma doutrina do Godinho Delgado, e levei também o livro do Mauad, professor Mauad, que era de direito do trabalho, porque não adianta levar um monte de livro, apesar de ser possível um monte de livro, ficar perdido na hora de consultar, ficar perdido, né? E tinha também um de processo do Amauri Mascar, porque não adiantava, imagine, tinha que procurar, e aí o meu amigo e minha amiga que fez a pergunta do vade-mecum, antes eu tinha que procurar na doutrina, a minha referência era doutrina. E tinha que ter livro, às vezes, até de jurisprudência, porque era exigido doutrina e jurisprudência. Hoje, o que é exigido de doutrina de você é o conceito.
que muitas vezes está no São próprio mais texto os legal. princípios gerais do direito mesmo, né? São os conceitos de cada área também, né? Que, Aqueles princípios informadores de cada área, né? mas que são muito poucos, porque não é o perfil da GV perguntar conceito, ela faz um caso concreto e pergunta, essa situação está em conformidade com o direito? Aí você precisa responder sim ou não, e depois justificar se está em conformidade, se não está em conformidade, qual seria a alternativa a ser oferecida. Então, foi uma conversa bem legal, né, que nós tivemos agora, encerrando esse ciclo, né, de OAB. Então, quando chegar perto do 41, a gente vai conversar de novo, né, trazendo informações aqui para o nosso público. E queria agradecer mais uma vez a presença, né, do amigo, professor doutor Abacuque Sodré, né, que está sempre aqui nos prestigiando, e convidá-lo para que venha sempre. Tem outros temas também muito interessantes, que ele domina várias áreas do direito, já esteve aqui falando sobre encerramento de empresas, né? E é sempre uma satisfação. Então, queria assim deixar para suas palavras finais e deixar seu melhor contato para quem quiser conversar um pouco mais. Então, quem quiser me procurar, meu Instagram é @profabacuquesodré, @profabacuquesodré. Você pode me procurar, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, prometo responder o mais breve possível e estou sempre à procura de pessoas interessadas e fazer novas amizades. Amizades com pessoas que estejam interessadas. Se você tiver interesse, eu me comprometo em te ajudar. Me dedicar o meu tempo, porque é muito difícil, Zé, hoje encontrar pessoas que estejam de fato interessadas em estudar. As pessoas querem atalhos, mas eu não procuro atalhos, eu procuro o melhor estudo, porque a melhor preparação não é só para uma prova, é para o dia a dia, para o futuro. Para a vida e para a profissão, né? Então agradeço a oportunidade e conte comigo sempre. Tá, então isso aqui foi o podcast do Doutor, por favor, né? José Cavalcante, recebendo o professor Abacuque Sodré. Esperamos que vocês tenham assim aproveitado bastante o conteúdo. E quem ainda não se inscreveu, por favor, né? Se inscreva no nosso canal e dê o seu like para que nós subamos na plataforma. Mais pessoas vão poder ter acesso, né? Fica mais divulgado. E ative aí o sininho para receber notificação toda semana. Estamos publicando uma entrevista e também durante esse intervalo entre uma e outra, vamos lançando shorts sobre as entrevistas já realizadas, que também são bem interessantes. Então ficamos aqui e até a próxima. Pronto.